Bom, vamos lá então. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que ainda está avaliando vetos ao projeto de lei aprovado pelo Congresso, este que endurece a punição por abuso de autoridade. Bolsonaro criticou a punição de um policial, que é algemar alguém, e que não demonstre resistência no ato da prisão. Ele também afirmou que vai levar pancada, independente da decisão que tomar. Então, aspas para o presidente. Vetando ou sancionando, ou vetando parcialmente, o tempo todo eu vou levar pancada. Não tem como, vou apanhar de qualquer maneira, disse o presidente. E segundo o Estadão, a aprovação do projeto provocou reação de deputados, entidades de classe e até do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pressionam Bolsonaro a vetar trechos do texto, que é visto como uma reação do mundo político à Lava Jato. E aí, Vera, ele vai levar porrada independentemente do que fizer? Acho que a avaliação dele está correta, porque esse é um assunto que divide o meio político, divide também o judiciário. Você tem ali no Supremo uma corrente grande de apoio a essa proposta, e na sociedade ele é majoritariamente impopular, né? Entre os eleitores do presidente, sobretudo, totalmente impopular. Então ele vai ter que se ver entre esses mundos. No momento, vamos fazer um histórico aqui. O Bolsonaro anda brother do Toffoli, do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que está entre aqueles no STF que apoiam a aprovação, a adoção de uma lei de combate a abuso de autoridade. Então, nesse mesmo time estão Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e, eventualmente, outros ministros podem se somar a esse grupo, para além dos grupos que se dividem normalmente. Esse é um tema, por exemplo, que pode ter a simpatia do decano, Celso de Mello, pode ter a simpatia, pelo menos em parte, do ministro Marco Aurélio Mello, que nem sempre fecha com esse grupo. Então, é algo que vai dividir o Supremo, que no Congresso já se viu, tem um movimento para delimitar abuso de autoridade, e se ele vetar totalmente o projeto, é bem provável que o Congresso derrube o seu veto. Se ele vetar em partes, vai depender desse mix que ele conseguir fazer com o apoio da sociedade. E aí já tem a previsão de que haja manifestações nas próximas semanas contra esta lei. Se a pressão popular for forte e o Congresso de novo sentir aquele bafo quente no cangote, pode ser que uma solução salomônica de veto parcial da lei acabe passando batido, acabe passando pelo Congresso sem que se derrube o veto. Vai depender muito dessa sintonia fina aí entre o que mostrarem as ruas, as redes sociais e como se articularem os políticos, os auxiliares do presidente, porque isso também é controverso entre os auxiliares. Enquanto tem alguns, como o ministro Moro, que gostariam que o presidente vetasse, outros, numa ala mais ali conservadora e mais política, acham que sim, que ele deve sancionar em parte a medida. Então, mesmo entre os auxiliares mais próximos do presidente, não há um consenso a respeito do que se fazer. Vai demandar aí muita conversa, eu imagino que não deva ser uma solução para os próximos dias, vai ainda ser mais bem decantada dentro do governo essa matéria, e enquanto isso, paralelamente, a gente já vai assistir alguns efeitos desta lei aí na vida prática, né? Como é que vai se comportar o Supremo de agora em diante, vai começar a vir decisão de lá a respeito disso, tentando, no espírito dessa nova lei, já coibir algumas investigações. Ontem, o ministro Gilmar Mendes parou uma investigação do COAF baseado naquela outra decisão do Toffoli, que também vai nesta linha aí, essa tendência atual de se combater, de se colocar uma trava nas investigações. Vamos ver, as próximas semanas vão ser importantes para ver para onde o Bolsonaro vai caminhar, mas de verdade não é uma escolha fácil para ele. Ele se elegeu com esse discurso do combate à corrupção como algo muito forte, uma associação com a Lava Jato, e agora está sendo cobrado a comparecer e a manter esse apoio total ao lavajatismo. E não é bem assim que a banda toca quando você chega no governo. Josias, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É exatamente isso. E começam a acontecer coisas muito estranhas. A aprovação dessa lei de abuso de autoridade fez nascer em Brasília um movimento curioso, inusitado. Alguns líderes partidários começam a manifestar uma estranha preocupação com o emprego de embaixador que o Jair Bolsonaro quer conceder ao filho 03 lá em Washington.
Essa apreensão dos parlamentares é transmitida ao Planalto. Líderes partidários se oferecem para ajudar na aprovação do nome do Eduardo Bolsonaro no Senado. Esse movimento traz, no fim da linha, algo muito parecido com uma chantagem, ou, se quiser, numa versão mais educada, uma ameaça. Presidente, sancione as novas regras, essas que nós aprovamos aqui para emparedar investigadores, procuradores e juízes, senão a nomeação do seu filho pode morrer na praia. Habituado a jogar no ataque, o Bolsonaro está sendo empurrado para uma posição defensiva. Isso significa o seguinte, que essa coisa que está acontecendo nas últimas horas pode tornar o custo da filocracia um pouco mais caro. A conta ainda pode incluir a carbonização do que resta da imagem do Sérgio Moro, cuja assessoria já listou ali algo como 11 artigos que seriam dignos de veto no projeto sobre abuso de autoridade. Nos últimos dias, Aros, Brasília vive um daqueles momentos em que há de tudo nos bastidores, menos interesse público. E aí, Constantino? A situação é exatamente essa. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, tem uma coisa. Não quisesse isso, não fosse presidente. Né? Era muito mais fácil, quando era deputado, virar só pedra e atacar. Né? Agora virou vidraça e vai levar pedra de tudo que é lado. Porque a questão é delicada. Há uma insatisfação muito grande da sociedade e principalmente da ala bolsonarista, que vem na esteira do lavajatismo, né? A revolta foi enorme nas redes sociais, daqueles grupos que apoiam o presidente, muita gente falando, inclusive, em desembarcar se ele não vetar integralmente, né? Ele já sinaliza ali um veto parcial, eu acredito que caminha nessa direção, né? Na esperança de que o ruído não seja tão grande, que as pessoas consigam perdoá-lo, esquecer, não considerar isso uma traição à Lava Jato, né? E passar batido, talvez, quem sabe, com umas 2 ou 3 novas declarações verborrágicas nas próximas 2 semanas para ver se dilui o desgaste com a sua base. Agora, por exemplo, a questão da algema, isso já está favas contadas, acho que até o Rodrigo Maia já aceita que isso vai cair, é mesmo um absurdo você imaginar que você não pode algemar um sujeito, nem que ofereça ameaça, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, aqui qualquer um vai preso algemado, não tem conversa, né? Então tem um monte de absurdo ali, mas também tem uma reação do outro lado, isso é que é interessante, para apoiar a turma a favor do projeto. Então, por exemplo, hoje nós temos o editorial do Estadão, que não é um jornal, não é uma carta capital, né? É um jornal sério, com uma boa pegada, republicana, defensor de instituições, justificando, né, a medida. Tem alguns colegas liberais, alguns formadores de opinião que eu conheço que estavam também tomando essa postura, falando, mas vem cá, por que tanta gritaria? Será que leram mesmo o projeto? Então já começa algumas pessoas sérias a defender, porque todo mundo sabe que o Brasil precisa de um projeto de lei que condene abuso de autoridade. Isso é uma demanda reprimida e legítima. Então esse que é o perigo do espantalho. É você, por conta da necessidade desse projeto, justificar este que aí está e foi aprovado, né? Da forma que foi aprovado e com a origem que ele tem. Então esse que é o problema. Agora, o Bolsonaro pode tentar se blindar ou se proteger parcialmente atrás disso. Então, veja, ele já citou isso, né? Eu sou réu num processo de apologia a estupro e nunca ninguém me viu por aí defendendo estupro. E ele está certo. Então, é claro que existem abusos, todo mundo sabe que existe abuso, né? De autoridades, de juízes, de policiais, de tudo mais, e que precisa-se de um projeto de lei. A questão não é essa, a questão é esse projeto com vários itens absurdos, da forma que foi aprovado, da origem que ele tem. Mas me parece que o presidente vai justamente usar essa linha de argumentação para virar e falar, ok, eu vou aqui cortar excessos, né? Vou acatar, inclusive, recomendações do ministro Moro, ou pelo menos algumas, para não ficar tão feio na foto a posição do ministro Moro, porque se várias das indicações que ele deu para corte não forem acatadas, como nós já conversamos aqui, a situação do ministro fica insustentável no governo. Na minha opinião, a única atitude honrosa seria pedir para sair. E isso seria o rompimento definitivo do lavajatismo com o bolsonarismo. Quem tem a perder com isso é o Bolsonaro, muito mais do que qualquer outro. Então, essa saída é muito drástica para o presidente. Então, tudo caminha, na minha opinião, para essa situação de um corte parcial, com alguns itens mais evidentes, outros que vão passar na esperança de que seja na surdina, sem muito barulho, apesar de que já vemos os grupos aí que
tradicionalmente apoiam o governo, convocando, conclamando pessoas a irem para as ruas novamente, né? Então, não vai ser livre de custo o que o presidente provavelmente vai fazer para conseguir tentar ali manter uma posição relativamente neutra com todo mundo, agradando a gregos e troianos, né? Que é sempre uma posição difícil. Então ele vai tentar, de alguma forma ali, manter o centrão próximo dele, sem um desgaste muito grande político com o parlamento, ao mesmo tempo que não vai querer perder totalmente a base de apoio dele, que isso aí politicamente talvez é fatal, é a sua morte, né? Então eu acho que ele vai tentar jogar esse jogo aí de meio do caminho, bem tucano, né? Tá em gelo fino, tem que tentar deslizar rápido e sem muito alarde. Me parece que caminha nessa direção. Agora, ele está certo. Qualquer coisa que ele fizer, ele vai apanhar de todos os lados e é inevitável, presidente. Liderar e presidir significa tomar as escolhas, as decisões difíceis. Fala, Vera. Importante essa apuração que o Josias trouxe desse bastidor que liga a aprovação do nome do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington a este projeto, né? É algo com que o presidente não contava quando fez a indicação do filho e ela ainda não foi formalizada ao Senado, ainda não foi mandada ao Senado. Ele mesmo disse que só o fará quando houver um ambiente melhor. E certamente este caso traz um ingrediente explosivo para essa indicação, porque é exatamente disso que o Josias disse que se trata. Se já era difícil encaminhar essa indicação juntamente com a reforma da Previdência, se uma coisa já encarecia a outra, acrescido esse elemento do projeto de abuso de autoridade, que interessa a todos, senadores e deputados, e que está passível, suscetível de veto por parte do presidente da República, com essas condições que o Rodrigo colocou, que o Josias colocou, que nós temos falado aqui desde ontem, por ser um tema muito sensível à base dele, é uma equação difícil de resolver para alguém que normalmente gosta só de fazer escolhas binárias, como é o caso do Jair Bolsonaro, né? Ele gosta de olhar e ver esquerda, direita, branco, preto, e ir fazendo essas escolhas que são fáceis de ser compreendidas pela sua base. Ter de explicar algo com esse grau de sofisticação, porque o Rodrigo tem razão e eu falei disso aqui ontem, algum tipo de inibição para que se coíba abuso de autoridade, acho que é consenso na sociedade que todos concordam. A gente tem visto aí essas ações, por exemplo, nas favelas do Rio, em que tem morrido crianças a esmo e sem que se tenha aí uma possibilidade de coibir. Então, o abuso de autoridade vai desde esse policial que mata na favela até o juiz lá em cima que persegue ou pode vir a perseguir alguém, mas desde que haja uma regra clara e não eivada de subjetividades como essa. Então, não é algo simples de explicar com base em rede social, arminha, emoji de arminha, hashtag grande dia, que são os signos fáceis de serem digeridos ali pelo bolsonarista clássico. Diga, Rodrigo, você pediu a palavra. Não, é exatamente isso, Vera. E nessa narrativa binária, tribal, típica do bolsonarismo, essa questão, mesmo que seja um veto parcial, se for vendido como não vetou, né, como sancionou o essencial ou o grosso, veja de quem o presidente vai estar se colocando ao lado, né? Hoje nós tivemos Gilmar Mendes aplaudindo o projeto de lei, falando que é um remédio para o abuso de poder. Ninguém sabe muito bem qual é o remédio para o abuso de poder do Mendes e do STF, isso é uma outra questão. Mas a narrativa não vai ser facilmente digerida pelo típico bolsonarista, porque ele vai ver Bolsonaro lado a lado com figuras do pântano da política brasileira, né? Que ele normalmente se coloca sempre como o herói que vai confrontar essa turma. Então, vai pegar muito mal, é inevitável o desgaste político do presidente nessa situação. Diga, Josias. O Bolsonaro se autocolocou numa situação delicada. E ele sabia que esse negócio ia ser aprovado, né? Um sujeito que intervém no PSL a ponto de mandar expurgar o Alexandre Frota, evidentemente teve as suas digitais naquela movimentação esquisita do PSL no dia em que foi votado esse projeto do abuso de autoridade. O PSL assinou o pedido de urgência para a tramitação desse projeto e na hora em que o Rodrigo Maia pediu para que levantassem os braços aqueles que quisessem
uma votação nominal. Muito parlamentar do PSL foi acometido ali de uma súbita bursite, né? Não conseguia levantar o braço, né? Então, ele evidentemente teve o seu papel nessa votação. E agora ele está sendo retirado, arrancado desse mundo binário, está entrando num mundo meio cinza, onde o bem e o mal não são muito distinguíveis, ou diria até pior, onde o mal é muito nítido e o bem é algo opaco. E o Bolsonaro está ficando aí mais aproximado do centrão e daqueles personagens que as ruas já convocadas para o dia 25 querem expurgar do Supremo Tribunal Federal. Toffoli, Gilmar Mendes. Então, o mundo do Bolsonaro está se complicando e ele ajuda muito nessa complicação.